O cavalo pertence ao grupo dos equinos. Nesta mesma classificação encontramos as zebras, o pônei e o burro. Os cavalos vieram de um longo processo de domesticação que acredita-se ter iniciado há 5,5 mil anos. Atualmente existem mais de 100 raças de cavalos diferentes em todo o mundo e cada raça tem sua aptidão, sendo utilizada em diferentes modalidades esportivas ou para lazer. Dom João VI veio para o Brasil e trouxe sua criação de cavalos da raça Alter Real, contribuindo com um importante papel no desenvolvimento das raças tipicamente nacionais e que estão entre os melhores animais brasileiros de sela. As raças tipicamente nacionais desenvolvidas desde a época do Império são o manga larga, o crioulo brasileiro e o campolina. Os cavalos chegaram ao Brasil no ano de 1549. Nessa ocasião, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, ordenou que alguns animais viessem de Cabo Verde para a Bahia. Eles foram trazidos na caravela galga. Os cavalos são animais utilizados no transporte de carga em várias regiões. Infelizmente, muitas vezes, eles são submetidos a cargas exageradas e trabalho exaustivo. Com os avanços tecnológicos, como o surgimento de carros, os cavalos deixaram de ser tão utilizados, entretanto, ainda fazem parte da nossa história, sendo, por exemplo, utilizados no transporte de carga em várias regiões. Vale salientar que o papel dos cavalos para a humanidade está longe de ser apenas de transporte e carregamento de cargas. Nos dias atuais, os cavalos são usados, por exemplo, em terapias voltadas para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, trata-se da ecoterapia. Não podemos deixar de citar também o hipismo, um esporte praticado com o cavalo que envolve diferentes modalidades. Atualmente, o hipismo constitui uma das modalidades olímpicas. Os cavalos são animais pertencentes ao gênero Equus, mesmo gênero do qual fazem parte as zebras e os asnos. Destacam-se por possuírem casco, cabeça longa e grande, olhos localizados mais lateralmente na cabeça e dentição compatível com a alimentação herbívora. Os cavalos possuem cauda e crina. Os cavalos podem apresentar de 1,50 metros a 1,60 metros de altura e pesar entre 330 kg e 550 kg. Essas medidas, no entanto, podem variar entre as diferentes raças de cavalos domésticos e também entre o cavalo doméstico e o selvagem. Não podemos deixar de citar também os pôneis, que podem ser definidos como equinos de pequena estatura. Esses animais, quando adultos, apresentam no máximo 1,47 metros. Os cavalos apresentam também muita variação no que diz respeito à coloração da pelagem. Alguns cavalos apresentam uma única cor em seu corpo, outros, no entanto, apresentam pelos de 2 ou 3 cores diferentes. Os cavalos, devido à sua domesticação, estão espalhados por todo o mundo. No Brasil existem diferentes raças de cavalo. Algumas delas são um crioulo, manga larga, brasileiro de hipismo e pantaneiro. A égua possui uma gestação que varia de acordo com o animal com que ela se acasalou. Caso ela esteja prenha de um jumento, a gestação dura de 360 a 375 dias. Quando a égua está prenha de um cavalo, o período é menor, de 335 a 345 dias. Quando ela está prenha de um jumento, poderá dar à luz um burro, macho, ou uma mula, fêmea. Quando um cavalo cruza com uma jumenta,
o filhote formado é chamado de barroto. Uma curiosidade a respeito dos cavalos está no fato de que são capazes de dormir em pé. Para isso, eles travam os seus joelhos. Dormir em pé é uma ação importante, pois permite que eles sejam capazes de fugir rapidamente ao sentirem o perigo. Os cavalos são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se de vegetais. Possuem um sistema digestório adaptado a dietas ricas em fibra, sendo capazes de suprir grande parte da sua necessidade nutricional por meio da ingestão de gramíneas. Os cavalos pegam seu alimento utilizando a língua e os lábios e fazendo uso dos seus dentes incisivos para cortá-lo. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, os cavalos não são animais ruminantes. Atualmente, os cavalos selvagens existentes fazem parte da espécie Equus ferus przewalski. Esses cavalos, também conhecidos como cavalo de Przewalski, caracterizam-se por serem menores que os cavalos domésticos, sendo a fêmea menor que o macho. O macho apresenta entre 1,38 metros e 1,46 metros de altura, enquanto as fêmeas possuem de 1,33 metros a 1,39 metros. A crina do cavalo de Przewalski é curta e ereta, enquanto o topete é quase inexistente. No inverno, a juba se apresenta mais espessa, sendo eliminada na primavera com o resto de sua pelagem de inverno. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, o cavalo de Przewalski pode ser encontrado na China e na Mongólia. Essa espécie habitava estepes e habitat semidesértico, entretanto, devido à perda de seu habitat, é encontrada apenas em áreas semidesérticas atualmente. Apesar da tendência atual da população ser de aumento, a espécie está classificada como ameaçada. Os cavalos chegaram ao Brasil no ano de 1549. Nessa ocasião, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, ordenou que alguns animais viessem de Cabo Verde para a Bahia. Eles foram trazidos na caravela galga. Os cavalos são animais extremamente importantes para os homens, sendo considerados fundamentais na construção da nossa história. Esses animais se tornaram meios de locomoção essenciais no dia a dia das pessoas, ajudando-as a se deslocarem de uma região para outra.
Além disso, eles ajudam a população no transporte de carga, uma vez que se trata de mamíferos muito fortes. No passado, os cavalos eram utilizados durante batalhas, garantindo o transporte rápido dos soldados, além do transporte de suprimentos e armas. Os cavalos são animais utilizados no transporte de carga em várias regiões. Infelizmente, muitas vezes, eles são submetidos a cargas exageradas e trabalho exaustivo. Com os avanços tecnológicos, como o surgimento de carros, os cavalos deixaram de ser tão utilizados, entretanto, ainda fazem parte da nossa história, sendo, por exemplo, utilizados no transporte de carga em várias regiões. Vale salientar que o papel dos cavalos para a humanidade está longe de ser apenas de transporte e carregamento de cargas. Nos dias atuais, os cavalos são usados, por exemplo, em terapias voltadas para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, trata-se da ecoterapia. Não podemos deixar de citar também o hipismo, um esporte praticado com o cavalo que envolve diferentes modalidades. Atualmente, o hipismo constitui uma das modalidades olímpicas. Os cavalos também são utilizados na produção de soros, como o soro antiofídico. O veneno da serpente é inoculado no cavalo e, após algum tempo, retira-se parte do sangue do cavalo, e o plasma sanguíneo é processado. Nesse plasma, encontra-se anticorpos, que ajudarão no tratamento de pessoas picadas por serpentes. Obrigado por prestigiar nosso trabalho. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado pelo YouTube sobre o próximo vídeo. Deixe seu like se gostou do vídeo. Se quiser deixar um comentário, sinta-se à vontade. Assim que possível responderemos. Tenha uma ótima semana.